Agora que nós já conseguimos dar uma cara melhor para nossa aplicação, colocando o conteúdo no feed e no Ler Mais, nós precisamos colocar agora um conteúdo para adicionar uma postagem e para editar uma postagem também, né? E para isso nós precisamos trabalhar com formulários, tá? Existem algumas formas para nós criarmos formulários no React.js, só que tem como a gente criar com o state, né? Só que também tem como a gente fazer o uso de algumas bibliotecas, tá? Então, no nosso caso, nós vamos criar um formulário com uma biblioteca chamada React Hook Form. React Hook Form, aqui, ó. Porque fazer o uso de states, né, para fazer esse tipo de coisa não é interessante, tá? Com o React Hook Form é muito mais simples e você vai usar muito menos linhas de códigos para criar um formulário com validação ainda, tá? Como no nosso caso a gente vai estar criando um formulário mesmo, é bem mais interessante a gente usar o React Hook Form. Só que às vezes quando você só tem um inputzinho, às vezes nem vale a pena, sabe? Às vezes vale mais a pena você fazer o uso de states mesmo, tá? Então, tranquilo. Então, pra gente instalar, né, a gente vai precisar abrir nosso terminal, né? E aqui a gente digita npm install react hook form, tranquilo? npm install react hook form. E podemos dar um enter. Então, beleza, né? Agora a gente vai precisar importar essa lib para dentro do nosso projeto, né? Então vamos para o arquivo post.js, tá? Então, aqui post.js. Então aqui a gente pode dar um import use form from React Hook Form. Aqui ele já aparece pra gente, né? E primeiro, né, o React Hook Form, ele nos retorna algumas coisas, tá? Entre essas coisas, ele nos retorna o register. Ele nos retorna também o handle submit e o errors, tá? Então a gente tem que dar um form state errors. Tranquilo? E aqui a gente dá um use, aqui a gente pode dar um use form, tá? Então são essas três coisinhas que a gente vai usar de começo do React Hook Form, tranquilo? O register, ele vai servir para avisar quais são os inputs do formulário que nós vamos registrar, tá? O handle submit, ele é para lidar com o envio das informações, tá? Que estão no nosso input. E o errors, ele vai servir para nós darmos avisos de erros na hora da nossa validação, beleza? E isso a gente vai usar um pouco mais para frente, né? Na aula que vem com Yup, tá? Então, primeiro, para a gente conseguir utilizar essas coisas, né, a gente obviamente vai ter que criar o nosso formulário, tá? Então, só que antes também eu vou estar criando uma pequena estrutura para colocar a nossa tag form, beleza? Então, eu vou dar aqui um main. Dentro do main a gente vai ter uma div chamada card post, tá? Card post. E dentro dessa div card post a gente vai colocar um h1 chamado criar postagem. Aí a gente vai criar uma linha, tá? Aquele esquema de uma div vazia para criar a linha. Ou se você quiser, você pode também dar um hr, aí fica do jeito que você preferir. E aqui por último a gente vai colocar uma outra div, e essa div ela basicamente vai ser o nosso corpo, tá? Aqui ó, vocês vão entender melhor. Então aqui a gente pode dar um card body post.
beleza? Então vai ser dentro da div card body post que nós vamos colocar o nosso formulário, beleza? Vai ser dentro dela. Então aqui a gente pode abrir uma tag form, tá? E dentro dessa tag form a gente vai colocar outra div, tá? E essa div, ela basicamente vai ser... O nome dela vai ser fields, tá? Ou seja, para cada campo, a gente vai estar... Antes de a gente adicionar cada campo com label e com input, a gente vai colocar essa div, tá? Pra quebrar, beleza? Senão eles ficam tudo junto, tudo um do lado do outro. Então aqui a gente pode colocar aqui título. E aqui embaixo a gente pode colocar o nosso input. Input. Do tipo, do type text. Beleza? Type text. E então a gente vai ter só 3 campos, né? Então a gente pode também dar um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Aqui, ó. Um Ctrl+V, Ctrl+V. Então, aqui a gente muda para descrição, type text mesmo, e aqui a gente muda para conteúdo, beleza? E aqui, pessoal, não vai ser input, tá? A gente vai colocar um text area, aqui, ó, text area, e aqui a gente pode fechar assim aqui. Text area. Aí. Do tipo texto também, beleza? E por fim, a gente vai criar uma outra div. Dentro dessa div a gente vai colocar o nosso botão, tá? Vai ser um botão de enviar o nosso formulário. Então, class name btn post. Class name btn post. E aqui a gente coloca um botão enviar, né? E o botão é do tipo submit. Então, type submit, né? Então, vamos ver como ficou? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos em add new post. Então, ó, que interessante, aqui o nosso conteúdo já foi colocado aqui na nossa tela, né? Então, agora a gente vai estilizar ele, né? Então, o link do repositório para você copiar e colar o código do CSS está na descrição, né? Então, aqui eu vou pegar o main, vou pegar tudo isso e copiar aqui no nosso CSS, né? Então, a gente vai ter que dar um new file post.css. Aí que a gente pode colar. E aqui no post a gente vai importar, tá? Então aqui a gente pode dar um import post.css. E aí vamos ver se já foi. Aqui o nosso conteúdo já apareceu aqui na tela pra gente, beleza? Então, até agora ok, né? Então, até agora aqui. A gente então precisa adicionar alguns valores para dentro do nosso input, tá? Para todos os nossos inputs, no caso. Esses valores, primeiro a gente vai colocar o name, né? Então, name title. E um outro, né? Vamos usar 3 pontos, register. E aqui a gente vai colocar title. Ou seja, esse name, ele basicamente serve para dar um apontamento para o nosso input, né? Então a gente está dizendo que para esse input que está dentro do React Hook Form é o title, tá? E o register serve para nós registrarmos o nosso input, beleza? Que dessa forma a gente está falando para o React Form que a gente está registrando o input e que futuramente ele vai receber valores e é para extrair esses valores, beleza? E para cada campo, a gente vai modificando esse conteúdo, ou seja, para o campo title, a gente vai, para o campo título, a gente coloca title. Para o campo descrição, então a gente coloca description, beleza? Então a gente pode copiar mesmo, né? Que a gente pode colocar um description. Calma aí.
description. E no text area, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então aqui a gente pode dar um... Só que em vez de description, a gente coloca content. Então olha que interessante. Então é basicamente isso. Aqui, obviamente, não vai mudar nada na nossa utilização, né? Mas beleza. Agora que a gente já fez o que a gente tinha que fazer no input, né? Nós precisamos enviar as informações que nós passamos nos inputs, né? Ou seja, a gente vai colocar uma informação aqui, colocar outra informação aqui, colocar outra informação aqui, e quando nós enviarmos, eles têm que... O React Hook Farm, ele tem que fazer a extração desses conteúdos que a gente colocou aqui dentro desse input, e por enquanto a gente vai colocar dentro do nosso console, beleza? Então, para a gente conseguir fazer esse envio, nós vamos utilizar o handle submit, né? O register a gente já usou, e agora a gente vai ter que usar o handle submit. Para isso, a gente aqui no nosso form, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um onSubmit, tá? E nós vamos colocar esse handle submit dentro do onSubmit. Handle submit. E aqui nós passamos onSubmit também. Ou, se vocês quiserem, vocês podem colocar outro nome, sei lá, add post, né? Isso daqui, nossa. Isso daqui vocês podem estar escolhendo o nome que vocês querem, tranquilo? Então, aqui fora, né, do nosso return, a gente vai dar um const, tá? E a gente vai pegar isso daqui, né, e colocar aqui nessa constante, add post. E nós vamos passar um data, né? Isso também o nome é opcional, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Se colocar values, vocês podem colocar, né? Não tem problema nenhum. Então aqui dentro, aqui a gente vai dar um console, console.log data, tá? Ou se vocês quiserem colocar outra coisa, values, aí vocês dão console.log.values, tranquilo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está chamando essa função, tá? Ó, isso daqui, a gente está chamando essa função que a gente passou aqui, tá? E esse data, ele basicamente está pegando todas as informações que nós colocamos nos nossos inputs e colocando aqui no nosso console, beleza? Então, se eu inspecionar aqui a página e colocar no console, olha que interessante que vai acontecer. Olha que interessante. Então eu vou colocar, sei lá, isso daqui que já está aqui, vou colocar descrição qualquer coisa, conteúdo qualquer coisa. Então eu vou enviar. Então olha que interessante. Aqui nós temos o nosso title, temos o nosso description e temos o nosso content aqui dentro de um objeto, tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula.